Nós vamos continuar nossa série sobre a história de Jesus Cristo e hoje nós vamos meditar na oração sacerdotal de Jesus, a grande oração que Jesus fez, meus irmãos. Abram, por favor, as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Com muita atenção, reverência, é a palavra do Senhor. Acompanhem a leitura que farei. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Assim diz a palavra do Senhor. Querido Deus, Pai amado, aqui está o registro sagrado da oração que o nosso irmão mais velho, que o nosso Senhor, dono desta igreja, o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo fez. Fez por ele, para que ele fosse glorificado e o Senhor também. Fez pelos discípulos, para que o Senhor os guardaste, protegesse e que eles fossem santificados na verdade. E fez também por nós,
para que nós, no momento oportuno, pudéssemos também crer nele. Deus querido, Jesus orou, e eu oro neste momento pedindo, Pai, que por amor ao teu santo nome, o Senhor seja glorificado através da exposição desta palavra, através do entendimento dela, Senhor. Ajude-nos, ó Deus querido, a entendermos esses versículos, esta palavra, que venha profundamente aos nossos corações, que penetre cada um de nós e mostre-nos a grandeza, a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que eu faço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esta é a oração que Jesus Cristo fez. Que registro maravilhoso. O que nós temos aqui é um registro feito por João da oração que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás. Você consegue entender isso? A importância, a relevância, a pureza deste registro? Jesus orou. Jesus falou com o Pai sobre ele, sobre os discípulos e sobre nós. Essa oração, ela é tão impactante, ela é tão profunda, ela revela a pureza de Cristo, a humildade de Cristo, a dedicação, a missão dele, que muitos homens de Deus morreram lendo esse texto. Por exemplo, John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia, ele pediu para sua esposa que pudesse ler esta oração sacerdotal de Cristo. E ela foi lendo, até que fechou os seus olhos. Morreu e provavelmente, certamente abriu os seus olhos na glória. Foi essa oração que impactou Martinho Lutero, foi essa oração que impactou João Calvino e muitos reformadores, e certamente é uma oração que deve mexer conosco. Jesus, ele orou aqui, nós podemos dividir esse longo capítulo em 3 pontos. Jesus, do versículo 1 até o versículo de número 5, ele ora em primeiro lugar por ele, pela sua própria glorificação. Depois, do versículo 6 até o versículo de número 19, ele orou pelos seus discípulos, aqueles que estavam com ele lá no século I, no início da igreja primitiva. E depois, do versículo 20 até o versículo de número 26, ele orou por nós. E é por isso que nós estamos aqui. Não me refiro somente a esse salão de culto, mas nós somos crentes porque Jesus Cristo orou por nós há 2000 anos atrás. Então, vamos dar uma olhada nesses 3 pontos da oração de Jesus. Orou por ele, orou pelos discípulos e orou por nós. Vejamos em primeiro lugar do versículo 1 a 5, a oração que Jesus fez por ele mesmo, pela sua glorificação. O versículo começa assim, versículo 1 do capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? O que Jesus falou? João aqui, que registrou essa passagem, está se referindo ao sermão de despedida de Jesus do capítulo 14 até o capítulo de número 16. Jesus estava preparando os seus discípulos porque ele iria voltar para o Pai, mas não iria deixar a igreja órfã, sozinho. Se você olhar lá para o capítulo de número 14, Jesus ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava dizendo, eu vou embora, mas não turbem, não fiquem aterrorizados com a minha partida. É necessário que eu vá. Eu vou preparar lugar para vocês. E depois ele fala que era necessário ele ir, porque senão o Paráclito, o Espírito de Deus não viria. E ele foi então preparando a igreja, ele foi falando sobre estas coisas, e aí, após ele ter dito isso, o que Jesus fez? Ele orou. É o que está aí no versículo 1 do capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse.
Pai, é chegado a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Vejam que o texto bíblico diz que ele levantou os olhos ao céu. É uma maneira de falar, Jesus orou. Mas sabe o que chama a atenção? Porque lá em Lucas, no capítulo 18, há uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. E nós temos ali o fariseu fazendo uma oração extremamente ensimesmada, uma oração meritória, achando que ele iria conquistar os méritos do Senhor, ou as bênçãos do Senhor, pelos seus próprios méritos. Aquele fariseu dizia, ó Senhor, eu não sou como os demais, pecadores, ladrões, adúlteros, eu dou dízimo de tudo. Ele se gabava, justiça própria. Mas diz a palavra do Senhor que tinha um ao lado dele que era um publicano, que esse publicano ele não tinha a coragem de levantar os seus olhos ao céu, mas ele batia no seu peito dizendo, sê propício a mim, pecador. E aquele homem, ele foi justificado para o seu lar. Mas eu quero que vocês percebam que ele não levantou os seus olhos aos céus. E a sua oração não foi baseada na sua justiça, mas a sua oração foi baseada na justiça de outro. Que agora nós sabemos que é a justiça do próprio Cristo. De maneira, meus amados irmãos, que logo no início aqui desta oração, quando Jesus levanta os olhos ao céu, ele é o único que pode fazer uma oração a partir dos méritos dele. Ninguém mais é capaz de fazer isso. Eu não estou dizendo que você não pode olhar para os céus e começar a orar, você pode fazer isso, mas é impossível que a sua oração ela seja eficaz baseada em você. A sua oração, ela só chega no céu por causa dos méritos de Cristo, por causa da imputação daquilo que Cristo fez por nós. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Que hora? Hora dentro do Evangelho de João é a hora escatológica, é um momento crucial do ministério de Cristo, é o momento da nossa redenção. Vocês lembram, lá em João, capítulo 2, quando a mãe de Jesus falou para ele que tinha acabado o vinho, e Jesus falou, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o momento da redenção, o momento pelo qual eu vim para realizar a mando do meu Pai, não chegou ainda. Mas agora, Jesus falando com o Pai em oração, ele diz, Pai, é chegada a hora. É chegado a hora da minha morte. É chegado a hora que eu vou pagar um preço por todos aqueles que o Senhor deu a mim. É chegado o momento da redenção. Meus irmãos, isso aqui mostra para nós que Jesus Cristo veio sabendo o que ele tinha que fazer. Que a cruz, ela não apareceu como um plano B, um plano C, mas na verdade sempre foi o plano de Deus. A obra de Deus era que o filho dele morresse naquela cruz por nós. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Aqui tem um ponto que a gente deve entender de uma maneira muito profunda. Veja que Jesus está orando para que ele seja glorificado. Pai, glorifica a teu filho, glorifique a mim. E o que significa isso? O que Jesus está pedindo? A resposta disso está lá no versículo 5. Olhe para o verso 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, antes que tudo existisse, o Filho já estava lá. O Filho de Deus sempre existiu. O Espírito sempre existiu. E o Filho de Deus, ele sempre existiu em glória. A mesma glória do Pai. A mesma majestade do Pai.
as mesmas pompas reais que dizem respeito a ele, todos os seus atributos, tudo isso que o Pai possui, o Filho também possuía. O Filho também possui tudo isso. Mas quando ele encarnou para cumprir a missão do Pai e para nos salvar, ele se esvaziou dessa glória. Ele se esvaziou dessa glória. Não é o esvaziamento dos seus atributos. Mesmo sendo homem na encarnação, ele continuou sendo Deus, ele continuou sabendo tudo, ele continuou estando presente em todos os lugares, ele continuou tendo todo o poder, mas as pessoas olhavam para ele e viam um carpinteiro. E viam uma pessoa surrada pelo sol escaldante do século I, de um contexto desértico. Olhavam para Jesus e não viam nele a glória do Pai. É bem verdade que, em alguns momentos, de maneira muito esporádica, Jesus mostrava a sua glória. Por exemplo, logo na encarnação, João diz assim, lá no capítulo 1, versículo 14, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E lá na transfiguração, Jesus Cristo apareceu na sua glória. Pedro, João, os que estavam ali ficaram admirados ao ponto de falar bem assim, vamos fazer uma tenda e vamos morar aqui. Então, essa glória de Jesus, ela aparecia de vez em quando. Mas agora Jesus está orando, Pai, glorifica a mim com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Faça isso, Pai. Certamente, esta glória, ela seria manifestada na morte dele na cruz, mas principalmente na sua ressurreição. Na cruz, Jesus seria glorificado, esmagando a cabeça da serpente, pagando um alto preço por todos nós, dizendo tetelestai, está consumado. Mas muitos ainda, vendo Jesus Cristo na cruz, diriam, ele não era Deus, por que ele não desce daí? Ele não dizia que era o Filho de Deus? Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele apareceu com toda a sua glória. E durante 40 dias, as pessoas viram o Cristo glorificado e viram ele como ele é, na sua essência. E é isso que Jesus está pedindo. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora volte para o versículo 1. Pai, é chegado a hora, glorifique a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Percebam que ele ora, faz uma oração justa, glorifica-me a mim, mas a oração dele é uma oração que ele não está pensando somente nele, mas ele está pensando também no Pai. O entendimento dele é que esta glória que vai ser revelada na ressurreição, na ascensão, na glorificação dele, na coroação como rei, vai trazer também glória ao Senhor, Pai. Vai glorificar o Senhor, é isso que ele diz. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. Porque na ressurreição, os principados e potestades vão ser humilhados. Na ressurreição, vai ficar claro que Cristo venceu a morte. Na ressurreição, vai ficar muito claro que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Logo, o Pai vai ser glorificado em tudo isso, em todas essas coisas. Agora, vejam o verso 2, que Jesus, então, ele vai mostrar qual é a base desse seu pedido ao Pai, dessa sua oração. Ele diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O que significa isso? Toda a carne ali é sobre todas as pessoas. O Senhor concedeu ao nosso substituto, ao Filho de Deus, a autoridade sobre toda a carne, mas especificamente sobre aqueles que o Pai deu para ele na eternidade, que são os eleitos. E nós vamos ver que em vários momentos que o Senhor, ele vai falar especificamente sobre aqueles que o Pai deu para ele. Então, o Senhor, ele recebeu do Pai autoridade sobre você. É por isso que você veio. É por isso que você se tornou um cristão.
É por isso que um Mateus Levi, quando estava na coletoria de impostos ali, o Senhor Jesus passou e falou: segue-me. Você consegue entender essa palavra tão poderosa de um pecador morto em seus delitos e pecados e Jesus passar e falar: segue-me? E ele seguiu. Pedro e João: segue-me. Eu vou fazer de vocês agora pescadores, não mais de peixes, mas de homens. Ou Paulo no caminho de Damasco, ou todos os discípulos, ou você. Você só veio porque o Pai concedeu ao Filho autoridade sobre a tua vida. E Jesus está trazendo aqui para Deus em oração isso: Pai, o meu pedido para que eu seja glorificado é porque eu cumpri a missão que o Senhor me deu. O Senhor me deu autoridade sobre toda a carne. Para quê? Olha o texto: a fim ou para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A obra do Filho foi conferir vida eterna a todos aquele que o Pai deu para ele. Meus irmãos, vejam que é isso que está no texto. O texto bíblico não está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele veio dar vida eterna para todo mundo, sem exceção. Ele está dizendo que o Senhor veio dar vida eterna a todos aquele que o Pai deu para ele. É isso que nós entendemos, que o Pai na eternidade nos escolheu, apesar de nós, pura graça, e nos deu ao Filho. O Filho, então, morre por nós naquela cruz, há 2000 anos atrás, e em algum momento da nossa história, o Espírito Santo, então, ele vai lá e concede a você vida. Muda o teu coração, vira a chave, te dá um coração de carne e tira o coração de pedra. Ele nos concedeu vida eterna. Que coisa maravilhosa! Vida eterna, comunhão imperdível com Deus. Vida eterna, uma vida em abundância. Uma vida que eternamente você sempre estará com o Senhor, sempre aprendendo coisas sobre o Senhor. Vida que você não nasceu com ela, você nasceu apenas com a vida biológica, bios. Mas depois você recebeu essa vida espiritual. Olha o verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Cristo. E conhecer é mais do que saber alguma coisa sobre. Conhecer é intimidade. É relacionamento, é intimidade, é caminhar com o Senhor, é saber que quando Jesus inicia a oração e diz Pai, você também hoje pode falar Pai. Porque o Pai de Jesus Cristo se tornou também o seu Pai por causa dos méritos de Cristo Jesus. Os privilégios, herança que Cristo Jesus tem, você também tem, porque ele é o teu irmão mais velho. Está entendendo, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Olha o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aqui está a base da oração dele. Glorifica-me a mim, para que o Senhor também seja glorificado. Com qual base? A base é que eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que o Senhor delegou a mim para fazer, eu fiz. Por exemplo, abram no capítulo 6 de João, versículo de número 37. João 6,37. Olha o que esse texto diz. Todo aquele que o Pai me dá, veja, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor deu a algumas pessoas, e Jesus Cristo está prometendo que nenhum eu perca de todos os que me deu. O Senhor não vai perder nenhum. E ele ainda traz uma promessa. Pelo contrário, eu
o ressuscitarei no último dia. Você está incluído nisso. A morte vai chegar sobre a sua vida, sobre a minha. Mas a promessa de Cristo é: eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, o que a gente aprende com esse primeiro ponto que Jesus orou por ele? Jesus orou por ele, pela glória dele, para que isso trouxesse glória a Deus. Como que isso pode ser aplicado na nossa vida? Nós também devemos orar a Deus para que as coisas que nós venhamos fazer aqui traga também glória a Deus. Aquilo que você vai realizar, meus irmãos, seja no seu casamento, seja no seu dia a dia, seja no seu trabalho, nos seus afazeres, na sua escola, nas suas conversações, tudo isso deve resultar em glória a Deus. A pregação. Será que eu vou chegar aqui simplesmente pregar a palavra para somente querer, ou querer somente glória para mim, honra para mim? Não. Quem sou eu? A pregação, o estudo, as músicas, tudo que formos fazer, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo deve ser para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado na obra que nós estamos realizando aqui na plantação desta igreja. Deus deve ser glorificado na comissão que Ele nos concedeu de fazermos discípulos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deve ser glorificado na nossa obediência, na nossa santidade, na nossa leitura da palavra do Senhor. Lembre-se disso, meus irmãos. Tudo o que for posto para nós realizarmos, nós devemos pensar: isso vai trazer glória a Deus? Essa mudança vai trazer glória a Deus? Essa atitude vai trazer glória a Deus? Esta palavra que eu estou proferindo vai trazer glória a Deus? Porque Jesus não pensou só nele, pensou também no Pai. E nós também devemos fazer o mesmo. Agora vejam que, em segundo lugar, após Jesus orar por ele, ele agora vai orar pelos discípulos. Olhe para o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mo confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vejam, manifestei o teu nome aos homens. Ele manifestou, ele revelou o nome dele, o nome do Senhor, aos homens que me deste do mundo. Não são todas as pessoas, mas são aqueles discípulos, são aqueles apóstolos, foram aquelas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Olha o texto: eram teus, propriedades tuas. Tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A obra de Cristo Jesus é fazer com que os seus discípulos creiam nele. E ele transmitiu o nome de Deus para os discípulos, ele transmitiu aos discípulos também a fé. Vejam que a vida eterna, ela é obtida através da fé. Você tem que crer. Agora, olhe para o verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus, ele não orou por todas as pessoas do mundo. Jesus, ele não intercedeu por todas as pessoas do mundo. Porque se ele tivesse intercedido por todas as pessoas seriam salvas. Todas as pessoas seriam transformadas. Mas a obra do Pai não era essa. A obra do Pai não era salvar todo mundo. Na verdade, ele seria justo se não tivesse salvado ninguém. Ele seria extremamente justo se todos nós fôssemos para o inferno, mas por graça, ele nos salvou. E por graça, ele intercedeu pelos discípulos e por nós. Olha o que o texto diz, verso 10.
Ora, todas as minhas coisas são tuas e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus orou, revelando o nome. Jesus orou, protegendo. E Jesus orou, como nós podemos ver aqui no versículo de número 12. Olhe para o verso 12. Quando eu estava com eles, eles quem? Os discípulos. Guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse é um dos textos que eu fico direto, assim, meditando. Meus irmãos, olha o que Jesus está dizendo que ele fez. Ele falando com o Pai. Pai, eu guardei aqueles que o Senhor me deu, eu protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Logo, Jesus Cristo, ele não guardou Judas. Jesus Cristo não protegeu Judas. Por quê? Porque Judas não estava dentre aqueles que o Pai deu para ele. Judas não foi dado ao Filho de Deus da eternidade. Por isso que ele se perdeu. E é por isso também que nós temos que entender, ainda que isso é algo que caiba a Deus, está dentro dos decretos de Deus, por que que nem todas as pessoas vão se converter? Por que que nem todas as pessoas vão aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Por que que você vai falar e vai pregar e vai anunciar e vai demonstrar através de testemunhos, mas aquela pessoa não vai se converter, porque não é um daqueles que foi escolhido pelo Pai e dado ao Filho para ser salvo? Mas é uma coisa que não compete a você, porque você não sabe, não está escrito no rosto de ninguém eleito. Cabe a você pregar, cabe a você anunciar. Mas saibam, se aquela pessoa não se converter, ou se de repente ele começar na igreja e daqui a pouco apostatar da fé, é porque ele não era, ou não estava contado dentre aqueles que o Pai deu. A Bíblia fala sobre o joio no meio do trigo. A Bíblia fala sobre o ímpio. A Bíblia fala sobre tudo isso. Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não são do mundo não quer dizer que não estavam no mundo. Eles estavam na Palestina do século I. Mas quer dizer que o Senhor tinha retirado eles espiritualmente. Eles eram santos, separados, eram do Senhor. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na palavra. Que oração! Que oração, meus irmãos! Proteja, Pai, os seus filhos, os meus discípulos, guarda eles de todo mal, santifica cada um deles, Senhor Deus. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Deus orou, Cristo Jesus orou por cada um daqueles discípulos, ainda que eles tenham passado por mortes horríveis, decapitados, comidos por feras, levados por carroças e ficando em carnes vivas perante as ruas daquele período, crucificado de cabeça para baixo. Mas o Senhor salvou cada um deles, porque Cristo Jesus orou por eles e morreu por cada um deles, e concedeu vida eterna a eles. E não é diferente conosco. Cristo Jesus hoje, meus amados irmãos, eu tenho um amparo bíblico para falar isso. Cristo Jesus hoje ora por cada um de vocês. Cristo Jesus hoje intercede por cada um de vocês. É por isso que vocês estão vivos, é por isso que vocês vão para o céu, é por isso que vocês vão perseverar até o fim.
Porque Cristo é aquele que intercede por nós. Aleluias por isso. Glória a Deus por isso. Ainda que eu seja falho nas minhas orações, ainda que eu nem saiba orar como convém, como diz Romanos, porque o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, mas eu tenho um Espírito que ora por mim, eu tenho um Espírito que ora por vocês, e eu tenho Cristo na glória, orando por cada um de nós. Isso é maravilhoso. Agora a oração de Cristo, para finalizar, ele orou por ele orou pelos discípulos, e sabe por quem que ele orou? Por nós. Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus orou por nós. Onde é que está isso, pastor? Olhe para o verso 20. Não rogo somente por estes, pelos discípulos, aqueles que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou por nós, porque nós iríamos crer. E não é porque ele previu esta fé, mas é porque ele mesmo deu a nós a condição de nós crermos. Ele mesmo, por intermédio do seu Espírito, que nos convenceu. Ele mesmo, por intermédio da sua palavra, fez com que cada um de nós nos convertêssemos. Meus irmãos, isso é graça. Isso é graça. Sabia que hoje, nesse exato momento, tem muitas pessoas em países que eles nunca tiveram a oportunidade de ler um texto bíblico, que não chegou um único missionário para pregar a palavra para aquelas pessoas? Selminha sabe disso, lá no 100. Quantos missionários, quantos países, quantas tribos, quantas etnias, regiões aí que o evangelho ainda não chegou? Quantas pessoas não têm a oportunidade que nós temos em uma igreja local de prestarmos um culto público de manhã à noite, ouvirmos uma palavra de manhã, depois de escola dominical, depois um culto, estudo bíblico durante a semana? Meu irmão, você é privilegiado porque você ouve, mas tem muitas pessoas que vão morrer sem nunca ouvirem falar sobre Jesus Cristo. Será que tem gente assim que vai morrer sem ouvir falar de Jesus Cristo? O que você sabe de Maomé? O que você conhece sobre ele? Nem todos aqui vão ter um conhecimento profundo sobre Maomé. Eu digo isso porque é assim que muitas pessoas sabem sobre Jesus. E olhe lá quando ouviram falar de Jesus. O que você sabe sobre Maomé, que obviamente não é o Salvador, é o que muitas pessoas sabem pouquíssimo sobre Jesus. Mas você, pela graça de Deus, por intermédio da sua palavra, você se converteu, porque Jesus Cristo orou por você. Para terminarmos, meus irmãos, esse é um texto que, na verdade, cada um desses pontos, eu confesso para vocês, cada um desses pontos deveria ser um sermão. Porque a gente acaba aqui avançando e atropelando muita coisa, mas eu convido cada um de vocês depois, em casa, leiam esse texto. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. A obra de Jesus é promover a unidade. Não quer dizer necessariamente a unidade de placa denominacional, presbiteriano, batista, assembleano. A questão não é essa. É a unidade que nós temos no corpo de Cristo. E a unidade também, que certamente ela é revelada nas nossas práticas. Como que nós vamos mostrar que há uma unidade entre nós? Como que as pessoas verão Cristo em nós? Verão Deus em nós? Através da comunhão, do respeito, do amor, do companheirismo, das boas obras. Sendo luz no mundo, sendo sal nesta terra, trazendo tempero a esta terra.
Como diz o apóstolo Paulo, sendo astro-luz no meio de uma geração hipócrita e corrompida. As pessoas verão Deus em nós através disso. Aquele povo está unido, aquele povo caminha, apesar das lutas que eles estavam, mas eles estão unidos em um só propósito. Para terminar, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus orou por ele para que o Pai fosse glorificado. Jesus orou pelos discípulos e Jesus orou por cada um de vocês. Cada um de vocês. Não esqueçam disso, meus irmãos. Nas noites mais sombrias da vida de cada um de vocês, naquele momento difícil que vocês já passaram ou vão passar, não se esqueçam, Jesus orou por vocês. E nenhum de vocês vai se perder se vocês estão unidos a Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?